conversar sobre formatação e referências. Eu adoro esse assunto, acompanho a atualização das normas desde o ano 2000, vi a norma de trabalhos acadêmicos ser publicada assim na primeira versão, então hoje a gente vai conversar sobre isso. Eu deixei aqui na página do CIB para a gente lembrar que a gente tem acesso aos manuais do CIB, que já já vão ser atualizados, aqui nessa opção, ó, produtos e serviços, manuais e publicações, clicando aqui. A gente tem acesso a esses dois manuais, um deles é de TCC, mais reduzido, e o de dissertações e teses, que tem mais elementos, além desse guia prático aqui, que foi elaborado pelas colegas da biblioteca do IPUR, da UFRJ. Mas eu penso que nesse momento atual que a gente está, em que a gente tem investido tanto na coisa das imagens, de produzir conteúdo para colocar principalmente no Instagram, eu acho que a grande sacada é a gente falar das normas, falar sobre esses detalhes das normas em pequenas dosagens, né? E eu estou bastante surpreendida e feliz com o trabalho das colegas lá da biblioteca do CCS, especialmente o trabalho da Débora, que ela está fazendo os tutoriais de como fazer, ou como estruturar lá o trabalho acadêmico, como apresentar o resumo, como fazer uma série de coisas. Eu acho que essa iniciativa é muito interessante. O manual, ele acaba sendo muito cansativo, a gente que é da área acaba entendendo perfeitamente, mas eu sempre me coloco no lugar do aluno e fico imaginando que o aluno já está envolvido com o conteúdo que ele precisa escrever e ainda tem que ficar se preocupando com as regras. Muitas vezes eles acabam não conseguindo compreender, por mais que a gente ache muito simples colocar um exemplo e dizer, olha, é só trocar o nome, eles nem sempre compreendem dessa maneira. Então, quem sabe fazer uma arte para dizer como é que é a capa, fazer uma arte para dizer como é que é a folha de rosto, como que a gente pode fazer o sumário. Tem uma outra coisa muito importante quando eu falo de normalização, né? Eu dou aula de metodologia da pesquisa fora da UFRJ e eu sempre converso sobre isso, que, assim, é importante a gente seguir a norma da BNT, mas a gente tem que compreender também qual que é a função da norma da BNT. Para que a gente tem que fazer a referência de um livro que a gente citou no trabalho ali, no artigo, na tese, na dissertação? Para que outras pessoas que estejam lendo aquilo ali possam ter acesso àquela informação. Então, a gente tem que pensar como que a pessoa vai chegar até esse documento. Então, colocar o ano errado, colocar o nome da revista errado, tudo isso vai dificultar o acesso a essa informação. E o que isso pode impactar lá na frente? A gente já conversou sobre ranking também. Isso acaba impactando no ranking, tanto da pessoa que escreveu, quanto da pessoa que foi citada. Se a gente não escreve o nome corretamente, se a gente não coloca o título corretamente, porque a gente já sabe que as bases de dados internacionais, elas estão rastreando, além dos dados, dos metadados do artigo, autor, título, afiliação, eles rastreiam também as referências. Então, se você faz a referência errada, você acaba tendo problema para recuperar aquela informação depois, ou para que aquelas referências sejam computadas aí nos rankings todos, nas métricas todas que a gente tem por aí disponíveis atualmente. Então, olha, vim aqui na página do CIB, produtos e serviços, manuais e publicações. Qual é a outra coisa importante que a gente precisa fazer quando a gente está falando de normas da BNT? Né? Como que a gente acessa as normas da BNT na UFRJ? A gente vem aqui, ó, acesso remoto integrado. Eu não vou clicar nesse link porque eu já estou logada, então vou clicar aqui em cima no proxy, onde eu já fiz o login hoje. Então, estou aqui na nossa famosa página do proxy, tenho aqui o link para as normas da BNT e basta eu clicar nesse link que ele vai me redirecionar para o catálogo da BNT. Aqui na página do catálogo da BNT,
eu vou precisar colocar o nome ou a palavra para fazer a pesquisa na norma. Eu vou colocar aqui a norma de referências 6023, mas antes de eu clicar para fazer a busca, eu vou só relembrar uma coisa. Eu fui direto ali no proxy porque eu já abri a intranet, já coloquei o meu CPF, coloquei a minha senha e cliquei naquela logo do proxy, tá bom? É só para a gente não esquecer. Então, aqui já estou na página da coleção da ABNT e vocês podem perceber que aqui eu tenho abnt.proxy.frj.br. Se eu clicar diretamente nessa página sem fazer o login, ele vai me pedir o CPF e a senha, tá bom? Então, vamos lá. Pesquisei aqui a norma de referências. Vejam que temos 3 indicações aqui. O que isso tudo significa? A norma de referências atualizada entrou em vigor no dia 14 de 11 de 2018. Esse ano, no dia 26 de agosto, ela teve uma errata. Alguns acertos na referência mesmo, acho que quando elaboraram a referência, colocaram o autor e um título que era de outra publicação, e eles precisaram fazer um ajuste. Tinha um outro lugar também que estava escrito elementos essenciais e, na verdade, eram elementos complementares. Então, eles fizeram pequenos ajustes ali, nenhum ajuste de forma, sim ajustes mesmo como se fossem erros de grafia ou alguma coisa na questão da formatação. Não, nada que impactasse nas regras das normas para a elaboração das referências. Então, eles fizeram uma versão aqui em 2018, depois eles fizeram uma errata, e aqui tem outra errata. Só que quando eu clico nesta errata, ela automaticamente me redireciona para uma nova versão da norma já corrigida. Tá? Então, assim, que eu pude observar, deixo aqui as minhas limitações também. Pode ser que eu tenha passado por algum detalhe e o nosso fórum serve para isso. Tá? A gente está chegando ao fim do curso, mas nada impede que depois a gente continue um grupo para tirar dúvidas, para perguntar. Eu acho que isso é sempre muito importante, a gente está sempre aberto a essa discussão. Até o momento, eu não percebi nenhuma alteração significativa. Então, eu quis vir até aqui para mostrar para vocês como funciona. Eu vou clicar aqui para a gente visualizar a norma. Vamos ver se vai funcionar tudo direitinho, tá bom? Quando eu clico aqui na norma, ela me mostra que os metadados é como se fosse a catalogação mesmo da norma, traz o valor, tudo direitinho, e eu clico aqui embaixo em visualizar a norma. Numa versão anterior, toda vez que a gente fazia esse processo pelo Mozilla, a gente conseguia ter um link para download. Eu não estou visualizando mais esse link. E uma outra novidade que eu percebi agora é que a gente está com uma tarja vermelha escrito que a norma é da universidade. Na verdade, uma letra vermelha, que é uma coisa que a BNT usa há bastante tempo. Eu me lembro que antigamente o próprio papel ele tinha uma logo da BNT azul bem no meio. Depois o papel era azulzinho, normal, como se fosse um papel azul claro. Quando a gente tirava a xerox da norma, aparecia assim, esta é uma cópia, né, dizendo que não pode ser reproduzida, aquela coisa toda. Mais recentemente, a norma estava sem nenhum tipo de restrição assim mais agressiva, vamos dizer assim, de dificuldade de ler. Mas, novamente, essa nova versão aparece dessa maneira. Eu vou clicar aqui para a gente tentar acessar a norma. Olha, gente, vocês podem visualizar, eu acho que talvez possa ser uma incompatibilidade com com o Loom que eu estou utilizando, tá? Mas clicando, ela vai abrir, vai mostrar para vocês direitinho. Eu vim até aqui para ver o que ia acontecer, mas vou retornar para outra página.
Já retornei aqui para outra página da ABNT, na verdade não tinha como fazer esse teste antes, então por isso que eu fiz o teste direto no vídeo. Às vezes a gente tem esses contratempos mesmo, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir acessar isso de qualquer lugar, desde que vocês tenham feito o login no proxy. Então, como que eu vou caminhar agora? Eu preparei um PowerPoint e a gente vai navegar por esse PowerPoint que eu vou disponibilizar depois. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Eu não estou conseguindo visualizar ele por outro lugar, eu vou tentar visualizar ele por aqui, porque eu gravei ele também aqui no Google Drive. Vamos lá. Pronto. Então, preparei esse PowerPoint com algumas dúvidas. É um PowerPoint que eu costumo utilizar quando eu vou nas turmas, quando algum professor me pede para falar sobre normas da ABNT. E eu penso assim, em explicar a parte mais simples. Não adianta a gente explicar muitos detalhes ou colocar exemplos muito detalhados. Por exemplo, no meu caso, eu nunca coloco exemplos de patente, porque é uma coisa que normalmente não acontece na área de ciências humanas e sociais. Mas se algum aluno me pede, olha, Érica, eu queria saber como faz referência de patente, eu explico na hora, abro a norma, mostro, e depois falo de tirar dúvida, procurar a biblioteca. Então, assim, penso que vocês podem adaptar de acordo com a biblioteca de vocês. Eu vou adiantar aqui. Bom, a primeira coisa que eu digo, né, a normalização documentária serve como instrumento de padronização e organização das atividades científicas e das pesquisas, né, uma forma que a gente tem de organizar a apresentação dessas atividades científicas. E a gente tem várias normas, tem norma para fazer artigo, para pôster, para trabalho acadêmico. A norma de trabalhos acadêmicos, ela é uma norma recente, porque ela veio reunir várias outras normas que já existiam. Mas uma norma para layout de trabalho acadêmico, se eu não estou enganada, a primeira saiu em 2000 ou em 2001. E logo eles começaram a fazer ajustes. Por quê? Na primeira versão, eles diziam que o trabalho acadêmico tinha que usar espaço duplo, 2 espaços antes e 2 depois de cada sessão. Então, o trabalho ficava, assim, enorme. Aí eles foram fazendo uma série de ajustes ao passo que a norma foi divulgada e os questionamentos começaram a aparecer, né? Então, a gente vai conversar sobre isso também. Bom, é importante falar da BNT, a gente fala da BNT como se assim, o que é a BNT, né? A BNT foi criada em 1940, responsável pelo estabelecimento de regras para obtenção do grau ótimo de ordem de um dado contexto. Ela é representante oficial no Brasil da ISO, então muitas vezes quando a gente precisa olhar o modelo internacional, a gente pode verificar o modelo da ISO, a gente vê que os gerenciadores de referência às vezes apresentam milhares de tipos de normas. Na verdade não são normas, são modelos utilizados em diversas instituições. Aí você tem lá o modelo Harvard, modelo Oxford, modelo, né? Na verdade a gente está falando de uma adaptação da ISO também para esses locais, ou de outras normas, como a APA, como a MLP, como a Vancouver e tantas outras que têm certos detalhes na apresentação, principalmente das referências, né? Então, é só para a gente saber que a BNT, ela não é uma norma nacional criada só na realidade brasileira. Ela tem como base o modelo internacional, né? Essa ISO, a IEC e das entidades de normalização regional, essa COPAN e a AMN. E o CB14 é responsável por normas relacionadas à informação e documentação. Então, são informações importantes que a gente tem que saber, que se a gente acessar lá, a BNT tem, mas é sempre assim, achei importante trazer isso, né, porque a gente acaba usando na correria, no dia a dia, e a gente nem se dá conta desses pequenos detalhes. Deixa eu ir adiante. Né? O que eu botei aqui? O destaque para essas normas, que acabam sendo as normas que a gente mais utiliza,
né? Alguns detalhes, né? Por exemplo, a norma de referências, que eu acabei de demonstrar para vocês, que está com a errata aí de 2020, a norma 10.520, que é a famosa norma de citações, ela é uma norma de 2002, né? Ela teria que estar saindo junto com a de referências, porque uma está relacionada com a outra, ela está nesse momento em revisão. Eu me inscrevi, faço parte do grupo, né? Acabo não conseguindo assistir às reuniões, mas eu faço parte do grupo, então eu recebo essa norma, que está sendo revisada ainda, e ela já propõe algumas modificações. A gente vai vir aí com a próxima norma de citações, provavelmente com o sobrenome do autor dentro do parêntese, em minúscula, né? Então, enquanto a gente aí acertou, formatou diversos trabalhos, colocando o sobrenome em caixa alta dentro do parêntese, isso é quase um mantra, né? A gente precisa guardar isso, vem novidade por aí. Né? Então, tem algumas coisas relacionadas aí à norma de citações, ela vem com exemplo para como apresentar a entrevista, colocar o nome do entrevistado, como a informação oral, né? Quando a gente pergunta, a informação verbal, quando a gente pergunta, quando a gente obtém alguma informação de alguém, mas isso não está numa publicação, de que maneira fazer isso. Então, assim, está bastante interessante, só que ela ainda está em revisão, a gente ainda não pode dizer que essa vai ser a nova norma, né? A norma de numeração progressiva, que anda sempre junto com a norma de sumários. A de numeração progressiva vai dizer como a gente deve apresentar exceções do documento e como devem ser apresentados os sumários, o sumário, né? Então, elas estão relacionadas. A norma de resumo, que está em consulta pública, eu recebi na semana passada, e o que tem de novidade na norma de resumo, e aí vocês conseguem visualizar, se vocês entrarem, dá para visualizar, tem que se cadastrar e tal, mas dá para visualizar a norma, é que vai ser utilizado ponto e vírgula entre as palavras-chave, e que só a primeira palavra-chave vai aparecer em caixa alta. Né? Pelo menos foi o que eu pude verificar. E outra novidade é com relação ao resumo crítico, que eles agora estão utilizando a palavra resenha mesmo. Mas tem mais detalhes aí no meio dos slides, eu vou falar com vocês sobre isso. E a norma de trabalhos acadêmicos, que vem reunir uma série de outras normas que tratam de partes, né, ou de elementos que existem nos trabalhos acadêmicos. Eu coloquei aqui a tela do proxy, para a gente não esquecer como acessar, e da ABNT também, que é aquela telinha que eu acabei de consultar com vocês. Bom, indo adiante, tem aqui a página do Sistema de Bibliotecas, onde tem os manuais, né? Coloquei aqui a norma de trabalhos acadêmicos, né? Especifica os princípios gerais para elaboração de trabalhos acadêmicos, e ela está relacionada com essas normas que eu acabei de falar, né? Resumos, citações, sumário, numeração progressiva, né? Então, aqui está a referência bonitinha. Uma coisa que eu percebi da norma de referências, ainda não tinha percebido, é que existia uma recomendação que toda vez que a gente fizesse a referência de um documento e o autor do documento fosse também quem editou o documento, no caso aqui da norma da BNT a gente tem isso, né? Não precisaria repetir na editora o nome novamente do autor. Já na nova norma, nessa de 2018, vem dizendo que se o autor do documento for também o editor, é possível usar a sigla. Então, está aqui a referência de todas essas normas com o ABNT aqui 2011, ABNT 2018, né? Então, essas curiosidades, esse tipo de coisa, eu acho que são, assim, detalhes, são importantes, ficam lindos no trabalho. Quem estiver analisando o trabalho, conhecer profundamente a norma, vai perceber que a pessoa realmente revisou o trabalho, conhece as normas mais atualizadas, mas a gente, como bibliotecário, sabe também que poucas são as pessoas que analisam a norma de referências em profundidade como a gente. Então, muitas vezes, as pessoas nem sabem desses detalhes. E esse detalhe que eu estou contando para vocês agora também é um detalhe que não faz com que a gente não chegue no documento. Esse tipo de detalhe, ele não implica na recuperação da informação, na recuperação desta norma, né? Então, assim, é importante falar sobre isso, porque a gente sempre está falando de qual é o objetivo da referência. Acho que quando a gente fala qual é o objetivo da referência, a gente consegue justificar a sua importância.
Bom, gente, outra coisa que eu sempre coloco quando eu faço a apresentação de normas, de formatação, é uma definição do que é monografia, do que é dissertação e do que é tese. Existem várias definições por aí, mas eu gosto bastante dessas definições. Eu coloquei aqui embaixo as referências. Eu já utilizei isso num outro momento, num livro que eu tive a honra de ser autora junto com a bibliotecária-chefe da Estácio, que foi o lugar onde eu trabalhei, onde eu elaborei a primeira vez um manual de trabalhos acadêmicos juntamente com ela. E ela era membro da BNT, então a gente conseguia saber todos os detalhes do que estava acontecendo lá, quando a primeira norma de trabalhos acadêmicos foi publicada. Então, assim, o que eu entendo, né? O que eu gosto de utilizar como definição aí de monografia? É o resultado do estudo científico de um tema ou de uma questão mais específica sobre determinado assunto, vai sistematizar o resultado das leituras, observações, críticas e reflexões feitas pelo educando. A gente costuma dizer que muitas vezes a monografia é o primeiro exercício de pesquisa de um aluno na graduação, na universidade. Indo adiante, a gente tem a dissertação, constituído pelo desenvolvimento de um raciocínio demonstrativo, logicamente articulado, devendo estar comprovando, mediante argumentos, uma hipótese que é uma solução proposta para um problema. Isso não inviabiliza que a tese também tenha essa mesma definição, mas a dissertação é como se fosse o primeiro trabalho de mais esforço, né, de um pesquisador. Que se inicia lá com uma pesquisa bibliográfica na graduação, se aprofunda, né, na dissertação de mestrado, e depois a gente tem a tese, né, que apresenta o mais alto nível de pesquisa e requer não só a exposição e explicação do material coletado, mas também a análise e interpretação dos dados. A mesma coisa, a dissertação também requer isso, mas é como está dito ali, apresenta o mais alto nível de pesquisa. Então, as referências estão aqui embaixo do que eu consultei para colocar aqui essas definições. E essa figura aqui, né? Essa figura, fui eu que elaborei essa figura há um tempão atrás. Acho que ela pode ser melhorada, mas eu não tenho essas habilidades todas. Mas eu acho que ela funciona quando a gente precisa explicar. Eu gosto muito de começar por ela quando eu estou conversando com os alunos, né? O que são os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, né? E aí a gente mostra que a capa do trabalho não é contada, e não é numerada também, e que a numeração começa aqui na folha de rosto, mas que não aparece a numeração nessa parte pré-textual. Às vezes eu digo para o aluno também que fica ansioso, eu não vou conseguir escrever muitas páginas. Eu falei, olha, se você quiser utilizar todos os elementos pré-textuais, e você pode dedicar o seu trabalho, você pode fazer os agradecimentos, você pode escolher uma epígrafe, você já consegue ter, não é nada, você já consegue ter 11 páginas, né, 11 folhas na página da introdução. Aí, quando eu falo isso, todo mundo acha o máximo, aquela coisa toda, né? Aqui está previsto também a errata, já tem um modelo aí de errata. Eu acho que com os avanços que a gente tem hoje, a gente não deve recomendar que o aluno faça uma errata. O único caso que eu recomendo que se faça uma errata é depois que o aluno faz a entrega do trabalho dele para a banca e descobre algum erro grave que pode acontecer, ele prepara uma errata e no dia da defesa ou da apresentação do trabalho ele oferece essa errata como uma forma de, olha, eu percebi o erro. Mas na versão final você consegue fazer essa correção. Mas se ainda assim acontecer algo depois disso, você pode preparar uma errata e ela pode ser encartada no trabalho, né, e depois da folha de aprovação para poder chamar a atenção ali daquelas pessoas. E aí eu coloco aqui o do início da numeração, que a paginação tem que vir aqui na parte superior direita, coloco aqui a parte dos elementos textuais e depois dos elementos pós-textuais, falo sempre do apêndice, do anexo, um é elaborado pelo autor, o outro, o anexo são documentos que você traz para o seu trabalho, para legitimar ali o seu trabalho, para comprovar alguma coisa, mas são documentos que não foram elaborados por você. Isso são elementos bastante importantes para a gente explicar, né, para quem quer que seja que a gente esteja dando algum tipo de orientação com relação ao trabalho acadêmico.
A mesma coisa é o índice, para as pessoas não confundirem índice com sumário. Débora explicou isso muito bem no vídeo que ela preparou, achei o máximo. Isso é algo que acontece sim também. Essa questão do glossário, quando elaborar um glossário, eu acho que isso é uma conversa que o aluno precisa ter com o orientador, né? E a posição que esse glossário aparece, a importância de elaborar um glossário, mas também colocar de onde vem aquelas definições que estão sendo postas ali no glossário, né? E por aí vai. Vamos adiante. Né? Então, aqui eu tenho um slide que, para mim, esse slide aqui, vou botar aqui para cima para não atrapalhar muito. Esse slide aqui, deixa eu voltar. Opa, tô de volta. Eu gosto bastante desse slide, porque esse slide aqui é uma espécie de resumão. Eu coloco nele como que tem que ser, olha, o que você tem que fazer primeiro, né? Você abre o teu editor de texto e você vai colocar a formatação 3, 3, 2 e 2. Folha 4, cor preta, Times ou Arial. Na verdade, eu coloco Times ou Arial como uma sugestão. Os alunos de designer, então, eles ficam aborrecidíssimos, porque existem várias letras. Me recordo ainda da primeira versão da norma de trabalhos acadêmicos em que foi colocado isso, que tinha que ser Times ou Arial. Logo, um ano depois, veio uma versão nova da norma, já dizendo que tinha que ser uma letra legível. Então é isso, gente. Precisa ser uma letra legível, mas a gente acaba vendo que Times e Arial são as letras mais utilizadas no trabalho acadêmico. Costumo dar algumas dicas para os alunos também. A letra Times, ela na verdade é uma letra com serifa. O que significa serifa? São pontinhos que você tem em cima e embaixo. Essas serifas, ela permite que a leitura do documento seja mais confortável. A Arial já é uma letra mais de pauzinho, né? Então é uma letra que, assim, para alguns professores, para alguns estudiosos, eles acham que é uma letra mais difícil para fazer a leitura. Mas a letra Arial, ela é maior do que a Times. Então, se você tiver que escolher uma letra 12 Times e uma letra 12 Arial, você vai ver que você vai ter muito mais páginas no seu trabalho se você usar Arial e não usar a Times. Então, assim, são coisas curiosas e engraçadas que eu acabo falando quando eu estou fazendo algum treinamento com os usuários, eles acham o máximo. E o alinhamento do trabalho, que é praticamente todo justificado, a gente sabe que as referências são alinhadas somente à esquerda, mas a maior parte do trabalho é justificado. E com relação ao parágrafo, eu costumo orientar que eles usem o tab. Como você faz o tab, normalmente está 1,25, então esse parágrafo seria de 1,25. Isso também eu nunca localizei nada que dissesse sobre isso na norma de trabalhos acadêmicos e essa é a recomendação que eu costumo fazer. Então, aqui em cima tem 12, o tamanho da letra, que é 12 para o texto e menor para as citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação e legendas. Então, a gente usa 12 para o texto. Gente, isso significa, inclusive, na capa, na folha de rosto, no sumário. Não adianta botar aquele letrão, não. O trabalho acadêmico é algo para você entregar ali para uma banca para corrigir. A produção gráfica do seu trabalho. E eu, por exemplo, atendo alunos do curso de produção editorial que querem fazer coisas assim incríveis. Eles podem fazer, mas o trabalho acadêmico, aquele assim, é aquele arroz com feijão, daquelas normas para fazer a leitura, para você ser aprovado. Depois, se você quiser fazer uma versão toda colorida do seu trabalho, seja uma monografia, uma dissertação, uma tese, o aluno fica à vontade. Para a academia, ele precisa seguir aquele padrão, né? Com relação ao espaçamento, né, que o espaçamento é de 1,5 entre linhas. Na primeira versão da norma de trabalhos acadêmicos, eles falavam de 2 espaços duplos entre sessões. Por exemplo, uma introdução, você pulava 2 linhas e começava a escrever. Isso caiu logo no primeiro ano. Eles passaram para 1,5, mas você ainda tinha que fazer 2 espaços, e depois reduziram para um espaço de 1,5. E agora mesmo, na última versão da norma da BNT, ela está dizendo de referências, que as referências são separadas por um espaço simples. Porque se as referências são um espaço simples, para que depois você tinha que botar um espaço de 1,5, um espaço simples? Imagina o trabalho que isso dava. Eu mesmo recomendava aos alunos que fizessem a parte das referências, seleciona tudo, bota o espaço simples e pula uma linha entre elas.
Era assim a recomendação. Né? A parte da folha de rosto, a folha de aprovação, a gente precisa ficar atento também para fazer um espaço simples, para alinhar do meio da mancha para a direita. Tudo isso a gente vai conversar em mais detalhes nos exemplos. Nas notas de rodapé também, tem que ficar dentro da margem, a utilização do espaço simples, o filete de 3 centímetros, mas isso já está configurado, o Word faz isso automaticamente para a gente. A parte dos indicativos, dos títulos sem indicativos numéricos, que a gente também faz centralizado, né? E tudo isso a gente vai ver aqui a seguir. Então, esse slide aqui é como se fosse um resumão de tudo isso. Bom, deixa eu só ver aqui se não passou muito rápido. Sobre as ilustrações também é importante, eu acho que é um embate, porque a regra anterior dizia que o nome da ilustração e a fonte ficava na parte inferior, e aí nessa versão veio a recomendação de que o nome foto 1, figura 1, tabela 1 fica na parte superior e a fonte fica abaixo. E aí temos aqui tipos de ilustrações, tem as tabelas também. Com relação às tabelas, o IBGE tem uma norma para você fazer tabelas. E essa norma ela é bem antiga, mas ela já foi digitalizada. Então, se você coloca norma para tabulação, você encontra isso no Google digitalizado do IBGE. E assim, trocando em miúdos, as tabelas elas são diferentes dos quadros porque elas trazem operações ali dentro da tabela. O quadro traz texto, ele pode até trazer número, mas se ele trouxer número e não tiver nenhum tipo de operação matemática ali dentro, a gente considera como quadro. Eu normalmente adoto esse critério, tá? Bom, indo adiante aqui, eu coloquei um exemplo de figura, coloquei aqui figura 1, mídia social e rede social, eu tirei, fui na internet, pesquisei isso, achei essa figura, coloquei aqui onde ela está disponível. Essa não é a melhor forma também de indicar a fonte, mas era um exemplo rápido, eu coloquei aqui, porque a gente colocar um endereço eletrônico como fonte de uma figura, amanhã esse endereço eletrônico muda, eu não vou recuperar essa figura. Então, assim, talvez a melhor forma de colocar isso aqui seja colocar o nome do site, um link numa nota de rodapé, indicando que está disponível no site tal da empresa, porque se isso sair do ar, eu consigo recuperar. Né? Isso eu estou falando assim, numa coisa mais complexa, numa explicação mais detalhada. Mas mesmo desta maneira, a gente consegue ver que esse ideal marketing é um blog e que essa figura está disponível nesse blog. Né? E coloquei ali a data do acesso também. Outra informação aqui importante, outro exemplo importante, eu coloquei foto, chamei aqui de foto 1, painel Espaço Anísio Teixeira, esse painel está lá na biblioteca onde eu trabalho, e coloquei aqui a fonte, o site da biblioteca do CFCH, porque abrindo o site da biblioteca, essa figura aparece lá logo de cara, é uma das nossas fotos mais famosas, a gente vive utilizando ela em diversas ações de divulgação. Indo adiante aqui, fui para a internet procurar um exemplo de quadro bem legal para a gente citar. Achei um trabalho super legal sobre canais de monitoramento e uso de informações sobre clientes e marcas em mídias e redes sociais digitais. Aliás, esse trabalho aqui é super interessante, é uma tese, e se vocês quiserem depois navegar por ela, eu vou botar esse PowerPoint disponível lá, depois vocês podem utilizar, porque ele traz informações sobre métricas, sobre redes sociais, e ele traz lá o quadro 4 dele, ferramentas de mídias e redes sociais. Eu só coloquei a primeira página, em que ele coloca uma coluna para ferramenta, a logomarca e a funcionalidade. Né? A referência está aqui embaixo, e aí eu coloquei a fonte aqui, Dutra 2020, página 54. Ah, mas por que eu só coloquei Dutra 2020, página 54? Porque provavelmente, se eu estivesse escrevendo um trabalho acadêmico, lá nas minhas referências ia constar a referência completa desse quadro. Porque por mais que seja um quadro que a gente tirou de um outro trabalho acadêmico, a gente pode citar dessa maneira, tá bom? Indo aqui adiante, fui procurar uma tabela. Achei essa tabela aqui, que traz esses dados, tem um somatório aqui no final, a tabela tem essas... normalmente as
colunas, né, as linhas são abertas, né, mas os detalhes estão lá, vocês podem verificar no manual lá do IBGE. Resultado quantitativo de cursos de pós-graduação lato sensu sobre surdez por termo de busca. Esse daí é a tese de doutorado da Sara, né, um trabalho também muito interessante, está disponível aqui no repositório do IBICT e na nossa biblioteca também, porque essa é uma tese lá do PPGCI do IBICT, então eu aproveitei esse exemplo e trouxe aqui para vocês. Indo adiante aqui, eu tenho um exemplo de capa, eu normalmente faço os exemplos à mão, esse exemplo aqui é um exemplo que eu utilizo há bastante tempo, eu coloco sempre também o exemplo de lombada, a gente tem uma norma de como fazer lombada, mas é uma norma muito simples. Eu nem coloquei o número da norma aqui, mas é fácil localizar, e eu coloquei só mesmo porque ele diz que você tem que colocar o nome do autor e o título. Só que, assim, uma coisa importante da gente lembrar com a lombada é que se a gente deitar a publicação, a gente tem que conseguir ler. Então, isso é uma coisa também bastante curiosa, quando a gente vai na livraria e vê que livros estão escritos de baixo para cima e de cima para baixo. Isso tem a ver com o modelo americano e o modelo europeu de fazer lombada, tá? Mas a recomendação da ABNT, quando é necessário fazer uma lombada, é essa do exemplo que eu coloquei aqui em cima. Aqui eu coloquei um exemplo de capa de acordo com as informações que estão disponíveis lá no Manual de Trabalhos Acadêmicos. Ele diz que a gente deve colocar o nome da universidade. O nome da universidade é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. O nome do autor, o título, o local e o ano. Então, assim, são informações básicas. Ah, tem que colocar a logomarca? Eu, particularmente, sou extremamente contra colocar a logomarca. Eu sei que o pessoal coloca, mas então se colocar, tem que ir lá saber qual é a logomarca correta, bonitinho, o tamanho certo. Não é pegar uma logomarca da UFRJ no Google, colocar para dentro da capa do seu trabalho e esticar a logomarca, que a gente vê que a Minerva ficou toda desconfigurada. Ou esticada demais, ou curta demais, ou sei lá, esquisita demais, sabe? E tem uma outra coisa também que eu aprendi quando eu fiz o manual de trabalhos acadêmicos lá da outra universidade. Eu fui fazer o registro de direito autoral desse manual na Biblioteca Nacional e ele caiu em exigência porque a gente utilizou a logomarca. Para você utilizar uma logomarca, se você for fazer um registro de direito autoral desse seu trabalho, você precisa levar todas as regras, e regras, às vezes, do INPI, de como que aquela marca foi criada e onde aquela marca está registrada. Então, assim, é um trabalho acadêmico da universidade. Se quer utilizar a logomarca da universidade, tem que olhar o manual da marca da UFRJ, isso tem disponível também, como utilizar as Minervas, né? Como utilizar corretamente a Minerva. E se não quiser utilizar nada disso, esses são os elementos básicos que estão aqui nesse exemplo. Eu trouxe um outro exemplo aqui, porque a maioria dos cursos, pelo menos os cursos lá da área que eu atendo, né, o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, especificamente a psicologia, o serviço social, a comunicação e a educação, eles costumam colocar o nome da universidade, o nome da unidade, pode ser escola de comunicação, escola de serviço social, instituto de psicologia, e colocam, ali no caso é um exemplo da vinculação com o IBICT, então colocaram ali o IBICT também, porque eu trouxe um exemplo de um trabalho que é do PPGCI IBICT, né? E o nome do programa. Então, se eu estivesse falando, por exemplo, da escola de serviço social, colocaria o nome da universidade, escola de serviço social e o nome do programa, programa de pós-graduação em serviço social. Né? Então, assim, mas isso é algo opcional. Se a unidade entendeu que ela vai sempre fazer assim, então é importante que todos os trabalhos saiam assim. Mas confesso a vocês que isso ainda é um desafio, pelo menos lá na biblioteca onde eu atuo. Tá? Estou dividindo com vocês aqui as minhas angústias mesmo. E depois vem o nome do autor, né, em caixa alta, o título, o local e o ano. Outra recomendação que eu dou é que a capa, ela deve vir toda em negrito, porque ela é a parte de fora do trabalho, para ela ficar bastante destacada. Letra 12. Então, esse aqui
é o exemplo que eu recomendo. Letra 12, caixa alta, negrito e desta maneira. Ah, mas lá no IBICT todo mundo faz assim. Se todo mundo faz assim, aquilo fica padronizado também. Existe um template local em que as pessoas colocam aqui a universidade, o nome do autor, o título, o local e o ano. Né? Mas tem que ter uma padronização, que todos façam da mesma maneira. Né? Eu vou adiante aqui. Então, partindo para a folha de rosto. A partir de agora, gente, eu vou utilizar o exemplo do Rodrigo Piquet. Ele é bibliotecário também, ele é da Funarte, e ele defendeu recentemente a tese de doutorado dele, e eu aproveitei o exemplo da tese dele e trouxe aqui para vocês. Então, se lá na capa coloca o nome da universidade lá na frente, na folha de rosto é o nome do autor que fica aqui na primeira linha. E depois a gente põe o título e aqui os dados do trabalho. Para fazer essa parte aqui dos dados do trabalho, a primeira coisa que a gente tem que fazer é centralizar o cursor. A gente vai lá, no lugar de deixar justificado, a gente centraliza o cursor e ali a gente marca as réguas e põe daquela parte central ali para a direita e coloca tese de doutorado apresentada, o programa tal, aquele texto que a gente já conhece. O nome do orientador. O nome do orientador, muitas vezes, vem seguido aqui abaixo dos dados sobre o trabalho. Também não vi na norma de trabalhos acadêmicos nada específico com relação a isso. E mais abaixo, o local e o ano. No verso da folha, aqui é o anverso, no verso da folha de rosto, a gente precisa trazer a ficha catalográfica. A ficha catalográfica é essa, que pode ser elaborada pelo gerador de fichas catalográficas, né? Ou elaborada pelo bibliotecário. Né? Então, assim, eu sempre oriento os alunos, olha, na versão impressa, você pede para imprimir no verso. Na versão digital, vai ficar imediatamente após a folha de rosto, só que ela não vai ser contada. Então, a gente tem a capa que não é contada e a gente tem a ficha catalográfica que também não é contada. Né? Indo aqui adiante, a gente tem o exemplo aqui de errata, quando precisar fazer uma errata, folha, parágrafo, linha, onde se lê, leia-se. Entendendo que isso aqui é algo opcional e entendendo que na versão final, até o último momento, o recomendável é que a gente faça a correção para a gente não colocar um trabalho com uma errata. Indo adiante aqui, a folha de aprovação. A folha de aprovação tem sido a nossa maior questão na biblioteca do CFCH, porque os trabalhos estavam sendo entregues sem a assinatura dos membros da banca. E aí a gente cobra a assinatura dos membros da banca e eles acham que isso é algo do outro mundo. Ah, então a gente não tem assinatura da folha de aprovação. Serve a ata. Toda defesa de tese e dissertação tem uma ata. Então, a gente tira uma cópia digital daquela ata e inclui nos trabalhos. A gente está fazendo isso com um programa novo lá da comunicação em que os alunos não fizeram a folha de aprovação. E ainda, neste momento que a gente está vivendo agora, da questão da pandemia, tem uma recomendação, e a gente sabe aqui, tem uma resolução do CEPEG, né, que fala da obrigatoriedade da assinatura, né, e tem agora uma recomendação mais recente, né, falando que apenas o orientador ou presidente, né, da defesa, né, que normalmente o presidente ou sempre o presidente da banca examinadora, vamos dizer assim, é o orientador do trabalho e que essa assinatura pode ser só a assinatura dele, desde que os outros membros tenham enviado um e-mail ou tenham legitimado de alguma maneira a aprovação daquele trabalho. Se lá na frente tiver qualquer tipo de problema com relação a esse trabalho, todo esse documento comprobatório vai ficar na secretaria do curso. Né? Mas entregar o trabalho sem nenhum tipo de assinatura não é correto. Mas confesso a vocês que a gente tem vários casos e eu já recebi uma aluna na comunicação que procurou a biblioteca porque ela queria uma versão da dissertação dela com a assinatura dos membros da banca que ela mesma ficou sem. E
a biblioteca não tinha nem a tese dela, era um caso antigo que por algum motivo ela não fez a entrega na biblioteca, era ainda na biblioteca da Escola de Comunicação. Eu verifiquei na base Minerva e o trabalho dela estava na CMA. Como o trabalho dela estava disponível na central de memória, a gente fez contato lá na central de memória, a bibliotecária digitalizou a folha de assinatura dela e ela conseguiu comprovar lá para uma prova que ela estava participando. Então, esse tipo de informação é extremamente importante. Então, assim, que a gente sabe que tem problema, que passaram algumas sem a folha de assinaturas, mas que a partir de agora a gente comece a reforçar esse pedido, tá? Uma outra coisa importante, nesse momento de pandemia, é que existe um assinador gratuito, chama Assinador Gratuito, é Projeto Assina Brasil, que está aqui nesse link, que as pessoas podem acessar, vai colocar o CPF e uma senha. Ah, mas eu não sei a minha senha. Você vai lá, faz um cadastro, é um cadastro bem simples, em que você precisa colocar o número do teu telefone celular ou o teu e-mail, e toda vez que você for assinar um documento, o documento precisa estar em PDF, você sobe o documento para essa página, faz login com CPF e senha, é uma página do governo brasileiro, você coloca o seu PDF ali dentro, clica no lugar onde você quer fazer a assinatura, você recebe um SMS com código, você coloca aquele código e aparece uma assinatura eletrônica sua ali. Essa assinatura eletrônica tem só validade para aquele documento. Acabou de assinar, você faz o download e envia o documento para quem você tiver que enviar. Ah, mas eu tenho que assinar outro documento. Você tem que fazer, você já vai estar logado, você tem que fazer o processo de novo. Você sobe o documento em PDF para uma página, marca o lugar da assinatura, recebe um SMS e a assinatura aparece ali para você. Então, ele é muito eficiente, eu tenho utilizado e eu recomendo também que vocês orientem as pessoas a utilizar esse assinador. Eu deixei os links aqui sobre esses detalhes, tem aqui as resoluções do CEPEG com todos esses dados, né? E aqui também a resolução sobre a necessidade de assinatura da folha de aprovação. Os links estão todos aqui, essa orientação que foi feita pelo CIB também, tá? E é só clicar que acessa. Gente, eu vou adiante aqui com a parte da dedicatória, agradecimentos e epígrafes, em que é opcional, faz se quiser, mas os agradecimentos precisa vir negrito, caixa alta, para seguir a formatação dos trabalhos. No caso da dedicatória, aparece na parte inferior direita, normalmente a epígrafe também. Essas orientações eu acabo passando sempre para os alunos. Indo aqui adiante, da parte dos elementos pré-textuais ainda, eu coloquei aqui um resumão da norma de resumos, né, que a gente sabe que ainda está em consulta. Eu botei aqui embaixo a história da consulta pública, né, o uso de maiúscula, essa questão da resenha. Antigamente aparecia assim, resumo crítico, resenha. Agora, o resumo está classificado em indicativo e informativo, e existe uma parte na nova norma que está em consulta pública para resenha e recensões, né? E falando de algumas regras, não tem limite de palavras, aquelas coisas todas. Aqui na extensão continuam essas recomendações com relação a resumos indicativos e informativos, né? Enquanto a norma não entra em vigor, a gente segue a anterior, em que a gente coloca cada palavra-chave seguida de ponto, iniciando por maiúsculas. Outra informação importante é que os resumos não têm parágrafo, então a gente escreve um texto assim em bloco, né? Escreve resumo em caixa alta e negrito, pula uma linha, vem o texto, depois você pula uma linha e coloca a palavra-chave ou keywords, né? Para colocar o resumo em outro idioma. E aqui eu acho que está faltando um Szinho, se não me engano. Deixa eu ir adiante. A parte da lista de ilustrações também, que é um elemento opcional, mas se precisar elaborar, eu sempre recomendo para os alunos elaborarem só se eles tiverem um número significativo ou de tabelas ou de ilustrações, né? Trouxe o exemplo aqui também do Rodrigo. Por quê? Porque ele fez uma lista de ilustrações e contemplou todos os tipos de ilustrações que ele utilizou no trabalho dele.
tá? Isso também é permitido, pouca gente faz, mas eu achei importante trazer aqui para vocês. A lista de abreviaturas, a mesma coisa, já me perguntaram, Érica, eu sempre tenho que fazer uma lista de abreviaturas? Não, só se essas abreviaturas forem muito significativas e tiverem uma quantidade muito grande no seu trabalho. Aí você pode elaborar uma lista de abreviaturas e a mesma coisa, caixa alta e negrito, pula uma linha e relaciona dessa maneira como está aqui, para ficar de fácil entendimento para quem está lendo o trabalho. Indo aqui adiante, eu também fiz um resumão aqui da norma de sumários, né? Os elementos pré-textuais não podem constar no sumário, não é uma coisa opcional, eles não podem constar no sumário. A subordinação dos itens do sumário deve ser a mesma da apresentação tipográfica das seções do documento. Então, se eu resolver utilizar na seção primária, caixa alta e negrito, e na seção secundária, ou seja, item 2.1, caixa alta sem negrito, que era uma recomendação anterior, eu tenho que fazer isso no sumário e tenho que repetir a mesma coisa lá no corpo do trabalho. Eu coloquei um recorte aqui para vocês do pedacinho da norma de sumários que traz um exemplo em que ele usa na seção primária caixa alta e negrito, na seção secundária caixa baixa e negrito, na seção terciária caixa baixa sem negrito. Talvez se tivesse uma seção quaternária, né, que é quando a gente põe 1.1.1.1, utilizaria itálico. Mas são poucos os casos que a gente precisa fazer isso, mas quando fizer, você tem que seguir a mesma coisa. E nesse exemplo aqui, a gente consegue visualizar uma coisa que as pessoas têm dificuldade de fazer. O sumário do Word nos ajuda, mas a gente tem que ensinar para o sumário do Word que a gente precisa fazer o sumário alinhado como esse exemplo que está aqui na norma da BNT. Ah, mas quando eu for fazer o item 1.1 do sumário, vai ter esse espação? Só no sumário. Lá no meio do trabalho, você vai botar um espaço introdução. No sumário, aqui vai fazer desta maneira, como está aqui. Ah, mas como é que eu faço a referência? Aqui, alinhado, tá vendo? Ó, referência, apêndice e anexo. A mesma coisa do exemplo aqui, né? Então, tem que seguir esta mesma ordem. Quando houver mais de um volume, o sumário de toda a obra deve ser incluído em todos os volumes. Deixa eu ir adiante. Essa parte aqui é a parte do recheio do trabalho, que eu costumo dizer assim para os alunos, olha, é a parte mais importante, que vocês precisam se dedicar para escrever o trabalho. As normas da BNT são importantes, mas essa parte aqui é a parte em que o aluno, né, vai colocar toda a sua produção intelectual, né? E coloco aqui algumas recomendações, o que você pretende estudar, a justificativa para a escolha do tema, o objetivo da pesquisa e a metodologia adotada, o desenvolvimento, o referencial teórico, o contexto da pesquisa, a análise do tema escolhido e as considerações finais, contribuições de sua pesquisa, né? Eu costumo orientar os alunos dessa maneira. Aqui, ainda na parte dos elementos textuais, a gente sabe que a norma de citações é de extrema importância. Trouxe aqui um resumão também, né, colocando, como é que faz citação direta? Na citação direta, a gente põe o sobrenome do autor, o ano e a página dentro do parêntese. Se a gente colocar o sobrenome do autor dentro do parêntese, a gente coloca a caixa alta. Mas como eu já antecipei para vocês, é possível que a próxima norma, a atualização da norma, venha trazer essa questão do nome do autor, sobrenome do autor dentro do parêntese em caixa baixa. Né? A utilização das aspas, tem uma explicação bem legal da nova versão, falando sobre onde colocar as aspas. Se o ponto final estiver na citação, a aspas fica depois do ponto final. Se o ponto final não estiver na citação, você pode colocar antes. Né? E aí eu coloquei um exemplo aqui desse autor, que ele chama, eu acho que é Marcelo, agora eu não tenho certeza se é Márcio, se é Marcelo, Krokowskis. Eu já assisti várias apresentações dele, o nome dele é super difícil assim mesmo, mas ele tem um livro que chama Autoria e Plágio, ele sempre participa de umas ações
da ProQuest, quando elas estão explicando o Turnitin, que é uma ferramenta de plágio. Ele é um pesquisador do plágio, ele tem esse livro Autoria e Plágio, ele tem um blog sobre plágio, eu sempre recomendo para as pessoas, e aí eu trouxe aí essa citação: a ocorrência do plágio é verificada desde a antiguidade, né? Como que a gente faz no trabalho, como que a gente faz nas referências, né? Aqui eu fiz uma citação indireta do trabalho dele, ó. Krokowski menciona que ao entregar o trabalho em duas instituições diferentes, mudando-se apenas o nome do autor, caracteriza-se o plágio consentido. Ou seja, você sabe que aquilo é plágio e você está cometendo o plágio, né, do seu próprio trabalho muitas vezes, né? Citação direta com mais de 3 linhas, a gente sabe que a gente tem que afastar 4 centímetros, usar uma letra menor, o espaçamento simples, não coloca as aspas, né? E aqui eu trouxe um exemplo com APUD, né? O APUD aqui está errado, teria que estar em itálico. O APUD agora, na nova norma da BNT de 2018, ETIAL, APUD e IN precisam vir em itálico, né? Então, aqui eu tenho Ginsburg, 2005, APUD, Krokowski, 2012, página 27. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos é que tem que prestar atenção quando for fazer o APUD, porque às vezes as pessoas colocam ao contrário, né? Então tem que ficar bastante atento a isso, né? Coloquei aqui a recomendação que a norma está em revisão e que existe a proposta de uso de minúsculas dentro do parêntese, como mencionar a fala dos entrevistados, informação oral e outros detalhes da obra citada, além de pontuação antes e depois de parêntese das aspas, tá? Indo aqui adiante, sobre notas de rodapé, notas explicativas e notas de referência, eu não coloquei aquela infinidade de itens que podem ser utilizados na nota de rodapé, sobre OPCIT, ID, BID, aquilo já tem exemplo na norma. Quem trabalha com isso, eu sei que a área de direito utiliza demais, tem que prestar atenção direitinho como utilizar, e eu sempre recorro à norma. Eu acho que não tem sentido a gente ficar reinventando a roda, é algo muito específico da norma. Outra coisa que eu sempre digo para os alunos: eu tirei essa informação dessa página, como é que eu vou fazer referência? Não tem autor, não tem título, é um site, né? Puxa uma nota explicativa e coloca: estas informações foram recolhidas do site tal, que é uma pesquisa, ou que é um site. Faz uma nota explicativa. Quando não for possível, fazer a referência daquela fonte consultada, né? Eu também, particularmente, acho que no corpo do trabalho a gente faz citação ao autor-data e notas explicativas para aquilo que a gente não consegue citar no corpo do trabalho. Eu sei que tem áreas também que privilegiam o uso de notas de rodapé, notas de referência. Não tem sentido você botar Silva 2000, colocar um númerozinho, puxar uma nota de referência e colocar Silva, José, o que é educação, não sei o quê. Se você utilizou autor-data no corpo do trabalho, as suas referências vão lá para o final do trabalho. Não precisa repetir tudo na nota de rodapé. Agora, se você gosta de utilizar notas de rodapé, você pode colocar segundo Silva, coloca lá, puxa lá para baixo, faz a referência. Mas faz a referência completa a primeira vez. A partir da segunda, você pode usar aquele recurso Silva 2000, página tal. Ou então utilizar ID, BID, OPCIT, LOCCIT, ETSEC, todas aquelas coisinhas que existem lá para fazer as notas de rodapé. Outra coisa importante aqui sobre a numeração progressiva é que devem ser utilizados algarismos arábicos e não algarismos romanos. Outra coisa que eu sempre recomendo para os alunos é não escrever a palavra capítulo. Não é livro, é trabalho acadêmico. Mas eu sei também que tem professores que exigem que seja feito assim. Então, assim, tem que analisar como que a questão é resolvida lá no curso que o aluno está prestando o trabalho, né? Está apresentando o trabalho. Outra coisa é limitar o trabalho à seção quinária, né? Todas as sessões devem conter um texto relacionado, não tem muito sentido você falar 2.1, competência e informação, 2, competência e informação, 2.1, práticas informacionais. Você precisa adicionar um texto a cada sessão que você inclui no seu trabalho. Isso é algo que eu também sempre recomendo para os alunos.
E o título das seções devem ser colocados após o indicativo da seção, alinhados à esquerda e separados por um espaço, que é como está aqui, um espaço introdução. Eu sei que tem professores também que não consideram numerar a introdução. Eu acho isso extremamente estranho. Sempre que posso, oriento os alunos que coloquem um introdução, 2, o capítulo que vem e por aí vai. Elementos pós-textuais. Nos elementos pós-textuais, nós temos as referências, o glossário, o apêndice, anexo e índice. E a primeira coisa que a gente tem são as referências, e eu coloco aqui também um resumão, que os elementos essenciais e complementares da referência devem ser apresentados em sequência padronizada. O recurso tipográfico utilizado para destacar o título deve ser uniforme, então se você gosta de usar itálico, você tem que usar itálico em todas as referências para destacar. Se você gosta de negrito, você tem que usar negrito em todas as referências, ou sublinhado e por aí vai. As referências são alinhadas somente à margem esquerda. Toda vez que eu oriento isso, eu faço isso para algum aluno, todo mundo acha estranho. Ah, não, mas tem que ser justificado. Não é justificado. Pode procurar lá na norma de referências que está lá dito isso. As referências podem aparecer no rodapé, no fim do texto ou capítulo, em listas de referências, tecendo resumos, resenhas ou recensões. Nas referências devem constar todos os documentos citados no trabalho. A diferença entre referências e bibliografias é que a segunda é possível referenciar sugestões de leitura sobre o tema tratado que não foram citados no texto. Sei também que tem professores que orientam os alunos a utilizarem a palavra bibliografia. Ela até pode ser utilizada, desde que ela contemple, o que foi citado no trabalho e mais as recomendações de leitura. Mas nos trabalhos acadêmicos, monografias, teses, dissertações, artigos científicos, o que a gente utiliza são as referências, assim como em trabalhos de evento, enviados para eventos. Eu coloquei ali, no ano de 2020, foram publicadas 2 erratas, e ali coloquei um alerta para a errata que eu já mostrei para vocês. Coloquei aqui alguns exemplos. Exemplos esses que a gente já conhece, está cansado de saber. Só que, se a gente quiser fazer a referência, né, e colocar o sobrenome do autor, a gente precisa colocar todas as referências do nosso trabalho, seja o nosso trabalho tem 5 referências ou 100 referências, é de uma tese de doutorado em que eu consultei, sei lá, 200 documentos. Se eu atribuir que eu vou colocar o pré-nome do autor, eu tenho que colocar o pré-nome de todos os autores. Não dá para colocar um abreviado e outro por extenso. Então, adotando o critério, tem que seguir o mesmo critério para tudo. Aqui o título destacado, o subtítulo sem destaque, local editoriano. Érica, por que botou Rio de Janeiro? Porque a gente tem Petrópolis no nome de uma outra cidade, então por isso a gente põe RJ. E Viçosa, Brasília, tem outros tantos. 2 autores. Desculpa, pessoal, passou rapidinho aqui. 2 autores. Quando eu tenho 2 autores, ponto e vírgula entre eles. 3 autores, ponto e vírgula entre eles. Mais de 3 autores. A nova versão de 2018 contempla que a gente pode colocar o nome do primeiro autor ou o autor que veio destacado e a palavrinha et al. Ou então a gente menciona todos os autores. Sabe para que serve isso, gente? Para contar as métricas. Imagina que eu publico um artigo com mais 2 colegas, né? E o meu nome, sei lá, é com E, e as outras 2 colegas são com A e com C, por exemplo, o sobrenome do autor. E aí, o trabalho a gente coloca o nome da primeira e coloca et al, são mais de 3 autoras. Então, na hora de contar essas métricas, e a gente sabe que as bases de dados estão contando as métricas, o nome dos outros autores não vai aparecer. As minhas citações, o meu índice H, lembra lá do Google Acadêmico? Eu não vou constar como citada nesse artigo. Então, daí vem essa questão de agora mencionar todos os autores e a gente consegue perceber, principalmente na área da saúde, na área tecnológica, que às vezes um artigo tem diversos autores. É permitido que todos sejam mencionados. Livros organizados. Outra coisa que mudou na norma é que antigamente a abreviação aqui
de coordenador, compilador, editor, abreviatura, né, desculpa, era em letra maiúscula, agora é em minúscula. Então, assim, gente, isso é o detalhe do detalhe também, mas eu estou trazendo aqui para vocês. Indo adiante, o que mudou na referência legislativa? Ele pede agora que a gente mencione a seção e coloque em dados do Diário Oficial. Só que, normalmente, a gente consulta o Diário Oficial direto no Google e aparece aquela página do Planalto, né? E ali não tem o volume e o número do diário. Se você consultou ali, você pode botar o disponível em acesso em, que a pessoa vai chegar até o documento. Agora, se você consultou, de fato, o Diário Oficial lá da página in.gov.br, você pode colocar o ano, o volume, todos aqueles dados que estão disponíveis ali. Outra coisa importante é que nessa versão da norma de 2018, ele diz que a ementa é um elemento essencial. Até então, a ementa vinha sendo considerada um elemento complementar. Então, agora a gente precisa colocar sobre o que dispõe a lei aqui. Outra dúvida que o pessoal sempre tinha era a forma correta de colocar o Rio de Janeiro, estado e município. Tinha gente que colocava RJ aqui. Né? Então, Rio de Janeiro, Estado, Rio de Janeiro, município. E aqui a menção do Diário Oficial do Estado e do Diário Oficial do município do Rio de Janeiro. Outros exemplos de referência referência legislativa e de jurisprudência, eu recomendo, gente, o Manual para Elaboração para apresentação de trabalho acadêmico e técnico-científico da Câmara de Deputados. Eles têm um manual perfeito, com todos os detalhes, como fazer portaria, como fazer aqueles diversos tipos de normas, de legislações e de jurisprudências que a gente não tem muitas vezes na própria norma da BNT. Eu fiz a referência desse aqui de 2011, apesar dele ser de 2011, pouca coisa mudou relacionada às legislações. Tá? A gente tem uma atualização de 2018 da BNT de referências, mas essa parte legislativa mudou praticamente só essa questão da ementa. Outra coisa que eu já ia esquecer de mencionar é que nos endereços eletrônicos a gente não precisa mais botar aquele símbolo de maior e menor ali, né? É só colocar o link mesmo. Indo aqui adiante, com relação a trabalhos acadêmicos, aqui eu fiz uma referência de um trabalho meu, agora é possível colocar a orientadora. Antigamente, não estava previsto colocar o nome da orientadora, o total de folhas virou opcional, né? E a gente pode colocar... E esse tracinho aqui, que antigamente era para ele ficar colado aqui na parte do parênteses, né? Agora ele pode estar aqui separado sem problema nenhum. Outro detalhe aqui em capítulo de livro. Lembra que eu falei que o et al, o apud e o in, né? Eles precisam vir em itálico agora. E aqui a gente tem o outro exemplo, também isso aqui agora com letras minúsculas. Nunca esquecer que no capítulo a gente tem que mencionar a parte, então tem que colocar a paginação, ou você tem que dizer qual é o capítulo aqui, né? Trouxe um verbete da Wikipédia. O que está na norma da BNT é diferente, eu coloquei aqui o verbete da Djamila Ribeiro, o WIN, Wikipédia, e esse exemplo aqui, essa parte aqui eu tirei todinha lá do manual da norma de referências. Ele diz que a gente tem que botar entre colchetes essa informação da Wikimedia Foundation, né? Então é só a gente copiar aqui, coloca 2020, se a gente acessar em 2020 e ver que a coisa está lá atualizada, né? E está disponível em acesso em. Aqui embaixo, gente, eu coloquei um exemplo de trabalho de congresso. Nessa parte do trabalho de congresso, o destaque vem para a palavra anais. Lembra que a gente coloca anais, 3 pontinhos? Tudo que tiver 3 pontinhos agora precisa ser dentro do colchete. Outra curiosidade é que essa parte da gente colocar anais eletrônico, trabalhos apresentados, 3 pontinhos, é só para a gente não repetir o nome do evento novamente. Então, assim, quando a palavra anais aparecer na página que você está acessando do evento, você pode botar anais 3 pontinhos. Quando não aparecer nada, você acessa a página, acessa os trabalhos, mas não aparece nem trabalhos, nem anais, você pode botar anais entre colchete.
Mas, gente, eu descobri isso no detalhe do detalhe. Se vocês forem analisar a norma de referências, vocês vão perceber esses detalhes. Que ora o 3 pontinhos está do lado do anais, ora o colchetes, né, com os 3 pontinhos, ora o colchete está dentro da palavra anais ou dentro da palavra trabalhos apresentados. O detalhe é esse, tá? E não esquecendo de colocar o in em itálico. Indo aqui adiante, eu normalmente, quando eu falo de como fazer referência de artigo científico, eu gosto de mostrar na prática, sim. Aí eu fui na página da nossa revista Ecopós, peguei esse trabalho aí, Embates Contemporâneos pela Posse e pelo Uso das Cidades, né? E fiz a referência. Então, esse é um artigo até de uma professora lá da Escola de Comunicação, coloquei ali o nome da revista, volume, número, o ano aqui. O que acontece com os artigos dessas revistas que estão disponíveis aí? Muitas não têm aquela paginação contínua, o artigo é da página 1 à página 20. Aí eu normalmente nem menciono. Isso é algo que não vai impactar na recuperação desse artigo, porque a gente está falando de um objeto digital, a gente está falando de algo que você vai localizar pelos outros elementos. É diferente quando você tem uma revista que tem, como eu já vejo aí, revistas internacionais, que elas ficam com uma paginação contínua. Então, o artigo está da página 1001 a 1015. Então, ter a paginação nessas horas ajuda um pouco também. E ali eu coloquei o link, né, e o acesso sempre em letra minúscula. O único mês que a gente não abrevia é o mês de maio. Os demais a gente põe as 3 letrinhas e põe um pontinho. Essa é a forma correta de apresentação. Não coloco número, mês 5, mês 6, mês 7, né? Indo aqui adiante, eu também gosto sempre de pegar uma notícia do jornal e fazer a referência da notícia do jornal. E aí eu fiz aí do Estadão, esse é um exemplo um pouco antigo, de 2018, coloquei o disponível o link, o acesso tudo direitinho. Indo adiante aqui, eu tenho um exemplo de Twitter e blog e coloquei que o exemplo está de acordo com a seção 8.7.3, documentos e e-mail eletrônico, da página 48 da norma 6023 de 2018. Porque, curiosamente, na página 33 da norma, ele tem um exemplo de Twitter em que ele põe o nome do autor. Só que nessa seção que fala como tem que ser, ele diz do título da notícia. Por quê? O perfil no Twitter é meu, da Érica, eu vou fazer a referência disso. Então, assim, é igual quando a gente abre o jornal o Globo, vê uma notícia e ninguém assinou aquela notícia. A gente não entra pelo título. No Twitter, eu estou no meu perfil. No caso aqui, esse exemplo é o perfil da biblioteca do CFCH. Né? Quem escreveu é alguém que está cuidando das redes sociais da biblioteca, mas a gente não dá autoria para essa pessoa. Essa autoria é a autoria da biblioteca do CFCH como comunidade. Né? Então, eu entrei com a primeira palavra ali em caixa alta, né? Coloquei a notícia ali, a postagem. Se a postagem for muito grande, a gente pode colocar parte da postagem e colocar colchete com 3 pontinhos. Rio de Janeiro, 29 de junho de 2020. Eu, particularmente, questiono um pouco colocar local, porque quando a gente vai para o ambiente web, a gente colocar local é complicado, porque a gente pode ter um jornalista brasileiro que está com atuação lá em Londres, ou na China, ou o que seja, né? Não sei, aí ele vai botar Londres, bom, enfim. Não vejo muito sentido esse local, mas vejo sentido a data, né? Para a gente saber que aquela postagem foi daquela data. E a gente coloca Twitter, 2 pontos, o @ do Twitter, disponível acesso Blog é a mesma coisa. Por que eu entrei pelo título dessa postagem no blog? Porque ninguém assina. Eu posso ter no blog da Biblioteca Nacional, da Biblioteca do CFCH ou da Biblioteca Nacional, de qualquer lugar, eu posso ter uma matéria assinada por alguém, que eu coloquei ali no blog. Nesse caso não tem, então eu estou entrando pelo título, coloco o blog em negrito, Rio de Janeiro, 5 de novembro de 2019, disponível acesso. Então, está ali o exemplo da onde vem. Tenho mais exemplos aqui. O exemplo de Facebook também foi tirado do mesmo local da norma,
tá? No caso do Facebook, curiosamente, aparece lá o nome da universidade, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e aí eu coloquei lá uma postagem que tinha lá do dia 30 de junho de 2020, a postagem era muito grande, eu botei os 3 pontinhos, Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020, Facebook, @portal UFRJ. Disponível em, acesso em. Eu não sei se pela natureza do Facebook, em que tem a figura do jornalista, tem aquelas pessoas da Cordicom, que de repente são elas que colocam aquelas informações ali, e pode vir escrito ali embaixo, de repente, a fonte Cordicom, ou esse texto é de responsabilidade da Cordicom, ou enfim, de alguma unidade da UFRJ, que pode ter postado aquela informação ali, mas eu particularmente acho que essas postagens que são assim de Facebook, de Twitter, eu acho que a gente poderia entrar diretamente pelo título da postagem, né? Mas isso é algo que a gente ainda pode aprofundar. A norma foi divulgada, acredito que ela ainda vai se aperfeiçoar mais nesses novos tipos de fontes científicas, né, ou fontes que a gente pode considerar científicas, porque até então a fonte para o trabalho acadêmico, olhando assim numa questão de fonte primária, a gente volta para os livros, revistas, trabalhos de congresso, teses, dissertações, né? Ainda essa coisa das mídias sociais é algo muito novo, né? A gente sabe que as notícias jornalísticas, por exemplo, a gente faz a referência pelo nome do repórter, quando ele aparece no Jornal Globo, no Estadão, na Folha, e quando não aparece a gente entra pelo título, né? Então, assim, estou colocando aqui também as minhas inquietações para vocês. Aqui na parte inferior, do lado aqui da bolinha do meu rosto, eu coloquei um exemplo de e-book. Pela norma da BNT de 2018, a única coisa que a gente deve fazer é informar que é e-book. Por que não põe o endereço do link? Não é necessário. Por quê? A gente recupera facilmente e, na verdade, tem e-books que a gente não tem acesso. Quando a gente estiver falando de um e-book de acesso aberto, de um e-book, por exemplo, que está no Pantheon, a gente pode botar disponível em acesso em. Mas e quando é um e-book que a gente compra e está no nosso Kindle, né? Ou está, sei lá, está guardado com o autor, né? Ele precisa indicar a fonte, porque a gente não diz aonde está o livro, né? A gente diz que o livro que a gente consultou para fazer aquele trabalho era da biblioteca ou era nosso. É um pouco isso, entendeu? De você indicar o lugar onde está. Claro que quando você indica aí o livro em acesso aberto, isso daí é o mundo ideal. Coloquei aqui um exemplo de vídeo no YouTube. Tá aí uma outra inquietação minha. Por quê? O YouTube, na verdade, a única lugar onde a palavra YouTube aparece na norma de referências nova é no item 7.13, páginas 24 a 26, e que ele trata dos documentos audiovisuais. Ele coloca o YouTube só como local. O local aonde aquele vídeo está disponível. E documentos audiovisuais entram pelo título. Só que nesse momento da pandemia, a gente assistiu ao YouTube ser o local onde acontecem eventos, o local onde acontecem palestras, aonde acontecem lives. Então, tudo está acontecendo no YouTube. O evento que acontece no YouTube, a gente pode entrar pelo evento, Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, digamos. Uma mesa que aconteceu, uma palestra que aconteceu. Então, assim, a gente vai ter que avançar aí a discussão, e aqui tem uma proposta minha, como eu fiz a referência recentemente, de uma mesa que eu participei, né, do Fórum de Competência e Informação. Então, eu coloquei ali, infodemia e desinformação na pandemia. Práticas. O que foi isso? Foi uma mesa que aconteceu num dia específico. Eu fiz a referência dessa mesa. Eu posso fazer a referência de cada palestrante, da palestra de cada palestrante. E eu posso fazer a referência do 6º Fórum sobre Competência e Informação. Então, essa é a proposta do que eu fiz aí dessa mesa. Entrei pelo título, né? Coloquei mediadora Érica Rezende, convidadas Viviane Veiga, Vanessa Mendonça e Camila Belo. Rio de Janeiro, Rede Coinfo, que foi quem organizou. Isso está disponível no canal deles.
24 de junho de 2020, um vídeo, 142 minutos. Mesa do 6º Fórum sobre Competência e Informação, Pesquisas e Práticas no Rio de Janeiro, que aconteceu de 23 a 25 de julho de 2020, transmitido pelo YouTube no canal da Rede Coinfo. Então, assim, para além desta maneira ser a forma correta de fazer essa referência ou não, se eu precisar utilizar isso no trabalho acadêmico, o pesquisador que estiver lendo esse trabalho, ele vai conseguir ter acesso a essa informação e vai compreender porque todas as informações estão disponíveis ali. Então, eu coloquei aqui, durante a pandemia, muitos vídeos estão sendo produzidos e hospedados no YouTube, Instagram, IGTV e Facebook. E ainda não há previsão na norma para estes tipos de referências. Para eventos, eu recomendo usar a regra para referência de eventos com informação dos que estão no YouTube. Então, gente, essa é a minha recomendação, não sei se está correto, estou aqui colocando para vocês e a gente pode conversar sobre o assunto e outras recomendações podem surgir. Glossário, apêndice, anexo e índice, e aí eu coloco aqui, né, o elemento opcional, consiste em um documento elaborado pelo autor a fim de complementar a sua argumentação, sem prejuízo da unidade do trabalho. Os apêndices são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Usa-se apêndice A, tracinho, título do apêndice. Então, não é apêndice 1, 2 e 3, é apêndice A, título do apêndice. Então, para alinhar no sumário, a gente na seção primária não usa caixa alta e negrito, então no apêndice é a mesma coisa, tá? E no anexo eu recomendo a mesma coisa também. Elemento opcional, documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e ilustração. Os anexos são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. Então, tá aqui. E o índice, que a gente sabe bem, que tem uma norma para índice, né, que é a lista de palavras ou frases ordenadas segundo determinado critério, que localiza e remete para as informações contidas no texto. Aqui, gente, eu deixo esse link, que, na verdade, eu não vou abrir essa página, mas é um tutorial que a gente fez lá na biblioteca do CFCH, logo que a norma foi atualizada em 2018, eu preparei um PowerPoint e disponibilizei com exemplos esses que eu trouxe aqui para vocês. Tá? Então, assim, a gente tem um link lá na página da Biblioteca do CFCH falando da norma da BNT, falando dos exemplos da norma da BNT 6023 de 2018, né, para facilitar a vida dos alunos e de quem tiver interesse. E agora, quando aconteceu o Festival do Conhecimento, a gente fez uma oficina descomplicando o uso da norma de referências da BNT. O que eu fiz? Eu peguei esse manualzinho que a gente tinha preparado, esse PowerPoint, e fez um vídeo igualzinho a esse que eu estou fazendo aqui para vocês, e ele está disponível no YouTube. É isso que eu tinha para dizer para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, e qualquer coisa é só entrar em contato comigo, eu estou sempre à disposição, a gente pode fazer um grupo de trabalho, e foi um prazer estar aqui com vocês.